O Pedro Duran teve acesso a um levantamento médico que aponta as principais complicações após a aplicação desse produto. E aí a gente está falando de problemas relacionados a questões renais. O que mais, Pedro? O que está nesse balanço? Tem o excesso de cálcio no sangue também, que é uma das complicações do PMMA. E, claro, as pessoas que precisam fazer várias cirurgias para poder tentar retirar essa substância que acaba causando problema, muitas vezes em menos de um ano, menos de 2 anos, o que é para os registros médicos, para um procedimento estético, algo muito grave. A gente vai começar a contar essa história mostrando imagens da Sui. A Sui, que é professora de yoga, empreendedora, ex-fisiculturista, foi uma das vítimas das complicações do PMMA. Eu venho conversando com ela nos últimos dias. Ela fez uma aplicação de PMMA cerca de 10 anos atrás. O produto não tinha dado nenhum problema, aparentemente. Ela também usou outras substâncias, fez dietas restritivas e 2 anos atrás fez uma nova aplicação de PMMA. E aí, justamente depois dessa nova aplicação, teve um problema renal bastante grave. A gente separou um trechinho da fala dela para ela poder contar a história dela. Vamos ouvir. Após essa nova aplicação de PMMA, eu dei entrada no hospital, na emergência do hospital, com uma crise renal crônica e fiquei internada durante 8 meses, entre idas e vindas, CTI, quase dialisei, fiz uso de remédios como corticoide até pouco tempo. Vale lembrar que eu fiz várias dietas restritivas ao longo desses anos, eu fiz uso de outros entorpecentes ao longo dos anos, então eu acredito que não tenha sido somente o produto do PMMA, mas também todo o restante que eu usei ao longo desses anos todos, né? Uma das recomendações da SUI é para as pessoas que têm algum interesse em fazer essa substância que está sendo debatida ainda bastante pelas sociedades médicas. A gente deve ter resultados de discussões tanto na Sociedade Brasileira de Dermatologia quanto na de Cirurgia Plástica sobre isso esta semana, é que as pessoas consultem um nefrologista antes de fazer qualquer tipo de procedimento. E por que um nefrologista? Porque justamente nos rins, os maiores achados, os mais significativos desse grupo de médicos que fez esse levantamento. Vamos ver os destaques do resultado do que o levantamento concluiu, então. Ele que foi feito com várias pessoas que tiveram complicações de PMMA. 236 casos ao todo. Foram complicações aqui. Complicações. Apenas foram analisados casos de pessoas que tiveram problemas depois da aplicação do PMMA aqui em território brasileiro. 91% de mulheres, você vê como é um procedimento, basicamente ele tem 2 funções, face e glúteos, né, que ele é usado. E a maioria esmagadora de mulheres numa faixa etária de 35 a 55 anos, então você vê que até mesmo mulheres jovens estão incluídas nesse grupo. E olha que curioso, Carol, 43% não sabiam que a substância que estava sendo aplicada era o PMMA. Ou porque o médico, ou o especialista, ou o esteticista, ou enfim, aquele profissional da saúde disse que era uma outra substância e aplicou o PMMA, ou porque desconheciam um procedimento de fato que estava sendo realizado no próprio corpo. 48% no rosto e 50% nos glúteos, onde o produto foi aplicado nestas pessoas que tiveram complicação. Aí a gente tem 16% de insuficiência renal, quando o rim para de funcionar com a sua capacidade normal de trabalho, e 19% de hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no sangue, basicamente. E isso, inclusive, é um dos fatores que leva a um problema renal. E quem explicou isso para a gente foi uma das autoras desse levantamento, a dermatologista Mayra Yanhes, ela que, junto com outras médicas, como a doutora Eliandre Palermo, fizeram esse levantamento em todo o Brasil. Vamos ouvir o que ela disse sobre essas complicações nos rins. E as complicações renais, elas estiveram associadas com aumento de volume, ou seja, quanto mais se coloca PMMA, mais a gente vai ter complicações, principalmente de cunho renal. E além disso, essas complicações, elas estiveram associadas independente do injetor. Então, independente se é médico, se é não médico, o paciente ele vai ter essa complicação e está relacionada especificamente ao produto e especificamente ao volume. Quanto mais volume, mais complicação.
Diante dessas complicações, todo esse levantamento que você traz para a gente, Pedro, o que diz a sociedade médica com relação ao uso desse produto? Pois é, Carol, a sociedade está debatendo qual é a real necessidade do PMMA neste momento. Há discussões na Anvisa, no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Regional de Medicina, na Sociedade Brasileira de Dermatologia e na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Uma das possibilidades é que voluntariamente essas sociedades, esses médicos, decidam não mais utilizar o PMMA dentro dos consultórios médicos. Isso pode mudar. Nessa semana, esse debate está quente lá em Brasília, aqui em São Paulo e em todo o Brasil, e a gente vai continuar acompanhando. Com certeza, Pedro. Obrigada. Valeu, Carol.